Olá pessoal, eu gostaria de hoje falar de algumas regras de ouro para sua declaração de variáveis. Eu sou o professor Márcio Chaves, eu sou o portal EasyLearning. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, siga a gente, aprenda conosco, venha programar, venha aprender gestão da informação, informática e tecnologia e muitas outras coisas. Muito bem, nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre declaração de variáveis. Nós já temos um vídeo falando sobre o que são variáveis e tudo mais, mas eu gostaria de falar o que são variáveis, passar algumas regras de ouro, na verdade, de declarar variáveis, pois tem muitos alunos que têm essa dificuldade, né? Então, variáveis, para começar, né? Só colocar aqui um lembretezinho aqui, ó. Variáveis são elementos que compõem seu problema, certo? O seu sistema, né? Problema barra sistema, né? Vou colocar aqui o sistema. Então aqui eu tenho um pequeno enunciado, né, onde fala: desenvolva o algoritmo que leia o nome e idade de uma pessoa e retorne sobre sua obrigação eleitoral. Então aqui está nítido para a gente quais são as variáveis que nós temos, tá? Então, quais são elas? É o nome de uma pessoa e a idade dela, tá? Então tudo aquilo que tem dentro de um problema, dentro de enunciado, que pode ter um valor alterado ao longo do tempo, é uma variável. E outra questão: todas as variáveis, né? Variáveis são substantivos, tá ok? Certo? Então a gente viu ali nome e idade, são substantivos, são coisas, né? Independente se seja concreto ou abstrato, mas são coisas, né? Então todas as variáveis são substantivos. Então fique de olho nos substantivos do seu enunciado, do seu problema, pois eles podem ser sim as suas variáveis, ou pode compor o conjunto de variáveis, né? E as variáveis têm tipos, né? Quais são os tipos mais comuns de variáveis? Vamos delimitar três, que é do tipo char, que é caractere, o tipo int, que é inteiro, e o tipo float, que é do tipo real, né? Então a primeira, né, o tipo char, ele armazena caracteres de maneira geral, letras, números, pontuações, entre outras coisas. Já as outras duas são variáveis numéricas quantitativas, tá? O que é isso, numéricas quantitativas? Que elas vão armazenar valores de quantidade, porém o int sem casas decimais, enquanto o float com casas decimais. O que não tem casas decimal? Tudo aquilo que você não pode dividir. Quantidade de pessoas, né? Quantidades, por exemplo, você tem o meu teclado, né? Não existe um teclado e meio, porque se eu cortar ele no meio, ele não vai funcionar, né? Então, até existe, mas só que ele não vai ter funcionalidade, tá bom? Então, e assim por diante, tá? Do tipo float com casas decimais, basicamente são as unidades de medida, então metro, litro, unidades de volume, de distância, né? Entre outras coisas, tá certo? Aí serão do tipo float, do tipo real, tá bom? Eu posso armazenar números, professor, dentro de uma variável char? Pode, porém ela nunca vai executar uma operação matemática, tá certo? Porque ele não vai reconhecer aquilo ali como um número apto a executar uma operação matemática. Muito bem. O que agora que eu tenho que fazer? O que eu tenho muito interessante também é o nome que eu vou dar para a variável. Que nome que eu dou para a variável? O nome que você tem que dar para a variável nunca pode começar com números, tá? Não comece com números, porque o seu compilador, ou pelo menos algumas linguagens, não vão interpretá-los como variáveis, tá? Se você tem uma variável que repete, né? Eu tenho alguns valores, por exemplo, lê a 4 notas, né? Então coloca N1, N2, N3, N4, por exemplo, mas não 1N, 2N e assim por diante. Comece sempre com letras, tá certo? Então nunca comece com números a declarar uma variável. Declare variáveis, os seus nomes tem que ser intuitivos, né? Intuitivos, é isso mesmo? Isso.
Para quê? Porque ao longo do seu código, né, você vai precisar ver e rever essas variáveis. Então é de extrema importância que você saiba o que essas variáveis significam. Então tem um padrão para você declarar essas variáveis, declare sempre com nomes intuitivos. Aí eu posso colocar, sei lá, o nome da minha variável abacate, tomate e assim por diante? Pode, a variável é sua, porém não é nada intuitivo você colocar um nome desse. Além do que, esses valores estão mais para, esses termos, né, estão mais para valores de variáveis, ou seja, conteúdo de variáveis, do que nome de variáveis, tá certo? Então tenha muito cuidado. E continuando no nome, né, eu vou só dar mais um comentário aqui, ó. O nome, eu vou falar para vocês, eu sugiro a vocês que vocês criem siglas, tá certo? Siglas de 3 chars, né, ou de 3 elementos, de 3 caracteres, né, para você ter a sua variável, né? Então, se eu tenho 3 nomes, né, para ler, então eu colocaria N1, N2, N3, tá certo? Ah, professor, eu tenho notas, notas também com N, então eu colocaria NT1, NT2, NT3, e aqui no nome, só separar com vírgula aqui, né? E no nome eu colocaria NM1, NM2, NM3, tá vendo? Então assim, eu tenho uma sigla e eu bato o olho nela, eu sei o que ela vai significar, eu tenho um padrão de declarar, né? Então sempre utilize um padrão. Utilizar padrão de declaração. Que padrão é esse? O padrão é seu, né? É o padrão que você mais vai se lembrar dele, vai bater o olho, vai identificar o que é. E outra coisa, né? Existem linguagens de programação que são case sensitive. O que é isso? Elas diferem as maiúsculas das minúsculas, né? Então, por padrão, né, declare sempre em letras minúsculas. Por quê, professor? Porque se você está trabalhando com a linguagem case sensitive, o NM1 vai ser algo diferente de NM1, certo? Que também será diferente de NM1. Então, se você não adota um padrão, né, às vezes você declara com letra maiúscula, às vezes com letra minúscula, ao longo do seu código você pode fazer uma tremenda confusão. E sua linguagem for case sensitive, ou seja, ela vê diferença entre maiúsculo e minúsculo, essas 3 variáveis aqui, ó, são realmente distintas para ela, tá bom? Então, para evitar essa confusão, como eu declarei, assim como a gente muitas vezes faz com senha, tá? Crie um padrão de declaração das suas variáveis. Então, essas foram as regras de ouro, né, para você que está começando a programar e aprender como se declara as variáveis. Aqui na descrição do vídeo vai ficar também disponibilizado para você o que são variáveis e os outros vídeos selecionados a esse tema. Te espero na nossa próxima aula.